Durante essa semana nós estamos falando sobre a autoestima. Como é que você pode melhorar a autoestima, né? E durante a semana a gente conversou bastante sobre isso e como isso é possível. Agora hoje a gente vai encerrar, que pena, já digo, que pena que a gente vai encerrar essa série sobre os pilares da autoestima. A gente está com o Leonardo Nogueira, o psicólogo, que está com a gente durante toda a semana. E Léo, bom dia. Oi, bom dia, Mônica. E hoje a gente trouxe a Tatiana Parreira, que é gestora de propósitos também, que está aqui conosco para falar mais sobre isso. E você participa com a gente, tá? Obrigada aos dois, Tati. Obrigada, bom dia. Te ver. Tudo a ver com, quando se fala em autoestima, tem a ver até com a realização de propósito, não é? Tudo a ver. De objetivo de vida. É diretamente ligado, né? A gente precisa de uma boa dose de autoestima para realizar aquilo que faz sentido pra gente. Não é? E hoje o quarto pilar, né? Hoje é o quarto e o quinto, né? O quarto e o quinto pilar. E hoje nós vamos para a autoafirmação, que tem tudo a ver com a área da Tatiana também, porque é expressar o que eu sou na realidade, né? Uhum. É transformar o que eu acredito em projeto, em resultado. Então a autoafirmação, ela só existe quando eu consigo colocar o que está dentro de mim, fora de mim. Aquilo que os meus valores, os meus ideais, os meus sonhos, os meus propósitos, isso precisa de autoafirmação. Então eu vou afirmar na minha vida quem eu sou. Tudo a ver. Mas tudo a ver, tudo né? a ver. Porque se eu não afirmo, como é que eu vou conseguir, seja desde abrir uma empresa até mesmo fazer um trabalho social, Tati? Exatamente. E eu brinco muito que quando a gente vai encontrar o propósito e colocar esse propósito na vida, a gente acha que vai ser sempre mil maravilhas, né? E na prática, quando a gente começa a entrar em contato com o nosso propósito, com aquilo que faz sentido pra gente, talvez o primeiro desafio está exatamente em entender a diferença entre o que faz sentido pra gente e o que faz sentido para os outros. E muitas vezes o que faz sentido pra gente não faz sentido para as outras pessoas. Verdade. E aí a gente precisa começar a dizer alguns nãos. Precisa começar, às vezes, a aguentar o fato de que, para a gente ser muito feliz, ficar muito realizado naquilo que a gente faz, às vezes a gente vai ter que desagradar algumas pessoas. A autoafirmação passa por isso, então, de Exatamente. desagradar. Tem até um livro sobre isso, né? E dizer não. Exato. Então, uma das características de quem tem autoafirmação, a pessoa consegue dizer não. Ela consegue dizer não para aquilo que ela não acredita e ela consegue dizer sim para ela. Ela se autoriza a fazer o que ela acredita. Né? E a Tati está falando outra coisa, que é assim, eu penso por mim mesmo. É uma outra característica de quem tem autoafirmação. Não é os outros que estão pensando por mim. Então, as pessoas desacreditam dos meus projetos, mas eu acredito. Então, eu vou fazer. Fazer, executar, realizar, são palavras do pilar da autoafirmação. As pessoas que têm autoafirmação, elas são muito realizadas e geralmente, Mônica, quando a gente vê na mídia, são pessoas de sucesso. Verdade. São pessoas bem-sucedidas. Lembrando que o bem-sucedido não tem a ver necessariamente com ter dinheiro, ficar rico, ter muito dinheiro. O bem-sucedido é uma sensação de bem-estar consigo. Aquela realização tem a ver com o meu propósito. E isso é ser bem-sucedido. É plenitude, né, Tatiana? Plenitude. Normalmente a gente quer ficar perto dessas pessoas, né? É verdade. Porque elas estão tão bem, elas estão tão felizes e a gente não entende direito o que elas têm que é tão atraente. É esse magnetismo mesmo, porque elas acreditam no que elas são. Então, a autoafirmação tem a ver com o direito de existir. Eu posso existir sendo quem eu sou, do jeito que eu sou e eu sou certa como eu sou. Então, quando a gente sente isso dentro da gente e emana isso, a gente também respeita o outro. Então, a gente também valida o outro como ele é. E fica mais fácil se relacionar a partir disso, porque eu posso ser como eu sou, o outro também pode ser o que ele é. E, na verdade, é disso que o mundo precisa. Porque né, a gente precisa realizar os nossos propósitos para servir ao mundo. Mas a gente só faz isso quando a gente é quem a gente é de verdade. E quando a gente acredita nisso, né? Porque a autoafirmação tem a ver com acreditar também, não tem? Exatamente. Só para a gente poder sim. chamar a cartela com as suas frases. Vamos lá, claro. sobre autoafirmação. Vamos começar para a gente discutir aqui com o Léo e com a Tatiana. Se eu me dispuser a dizer sim quando quero dizer sim e não quando quero dizer não. Parece simples, né? Não é, não. É simples, mas na prática, normalmente, isso gera uma culpa. Não é? Ai, meu Deus, será que eu vou desagradar as pessoas, etc. Só que quando a gente fica agradando demais o outro, normalmente a gente se desagrada. E no fim das contas não agrada ninguém, né? Porque não é genuíno, não é verdadeiro, não é quem a gente é de verdade. Então, quando a gente disser sim de verdade para o outro, tem que ser de verdade. Sim, eu realmente quero isso, eu realmente concordo com isso. E quando a gente diz o não, e esse não é genuíno, normalmente isso dá segurança para a relação.
E essa é uma frase para a gente completar, né, dentro daquele esquema da semana. Então, quando a gente quer dizer sim, quando a gente quer dizer não, complete. Como você se sente fazendo isso? Complete essas frases, que isso vai ajudar você a pensar sobre a autoafirmação, né? E a autoafirmação, ela depende dos outros pilares que a gente viu na outra semana. Como que eu vou fazer algo na minha vida, executar ou realizar algo, se eu não pensei sobre a minha vida? Autoconsciência. Se eu não me aceito, se eu fico me negando, como que eu vou me autoafirmar? Não, então se eu me aceito, autoaceitação, fica mais fácil de eu autoafirmar, me autoafirmar na minha vida, né? Nos meus relacionamentos, no trabalho. E outra coisa, se eu me responsabilizo pelas minhas escolhas, então aí que é mais fácil de eu me afirmar. Então a autoafirmação, ela depende dos outros três pilares, né, que a gente viu. E aí, pode falar, tá? Vai construindo essa coragem da gente, né, se expressar como a gente é de verdade. E até para quando você que trabalha com propósito, né, e chegam vários propósitos para você lá, que você vai ajudando a descobrir, até para que quando falar assim, você tá doido de fazer isso? Não, eu acredito em mim, eu sei que vai dar certo. Exatamente. E o propósito normalmente é algo que a gente já faz, já acredita, já toca o coração na vida. E quando a gente se afasta, a gente começa a sofrer, começa a ter dificuldades, né, desafios muito maiores do que se a gente estivesse conectado com quem a gente é. A única coisa que a gente precisa ser é quem a gente é. Nós já somos o suficiente como nós somos. O que a gente evolui é resultado do nosso processo de vida. Mas todos nós somos suficientes exatamente como nós somos. Olha que legal. Vamos para a segunda frase que o Leonardo preparou para a gente? Quando reprimo meus pensamentos e opiniões. Quando eu reprimo os meus pensamentos e as minhas opiniões. Ou seja, completa essa frase. O que você sente, como você pensa, como você se comporta quando ouve essa frase. Completa com outras frases. E ali eu escolhi essa sentença aí, Mônica, porque ela diz assim: quando eu não consigo colocar na realidade o que eu penso, quando eu não expresso a minha opinião. Sabe quando eu estou na sala de aula, eu queria tanto falar e aí eu não falo? Eu disse anteontem, que o contrário da autorresponsabilidade era a vitimização. Foi. O contrário da autoafirmação é a timidez, que é um bom assunto para a gente conversar mais para frente. Opa, já tá anotado. Porque eu não confronto a realidade, eu guardo, eu fico agradando demais, apaziguando demais e aí deixo de ser eu. Então, quando eu não expresso o que eu penso, né, quando eu não expresso as minhas opiniões, isso diminui a minha autoafirmação. Porque aí eu evito de ser eu. Então, às vezes, eu evito de ter uma conversa importante no meu relacionamento afetivo. Eu evito de ter uma conversa com o meu chefe lá na empresa. Quando eu evito de expressar a minha opinião sobre algo, isso diminui o meu senso de afirmação. E aí, apresentar um projeto, realizar o sonho, tudo isso vai para a gaveta. Vai para a gaveta. E muitas vezes as pessoas pensam que isso é uma característica. A timidez é só uma característica. Não, ela também é uma escolha, né, de não expressão. Então, as pessoas podem, quando entra a autorresponsabilidade, ela pode assumir, ok, tá difícil para mim assumir uma posição, tá difícil para mim me expressar ou me posicionar diante do grupo, diante de uma pessoa ou diante de uma situação. Isso também é uma escolha, né? Se ela começa a aceitar quem ela é, se ela trabalha os outros pilares que o Léo já trouxe e começa a entender que ela pode fazer parte, que ela pode se posicionar, essa timidez toda deixa de existir, não faz tanto sentido, né? Adoro isso. Não faz tanto sentido. E eu quero só lembrar uma coisa, que para cada pilar nós não temos que sair, lembra? Do 5 para o 10. Sim. Então, se eu hoje conseguir falar uma coisa com a pessoa que eu tenho dificuldade, já é um ponto para a autoafirmação. Porque a autoafirmação é eu conseguir tirar o que está dentro de mim e expressar. Então, quantas pessoas vão no consultório de terapia, né, que eu atendo, porque elas não conseguem exatamente se afirmar na vida, nos relacionamentos, no profissional, na família, porque elas guardam isso e têm medo e fica na timidez. O que eu sou fica oculto. Fica escondido. Fica escondido. Vamos só passar para o terceiro exercício, mas antes disso, deixa eu mandar um beijo aqui para a nossa amiga Neide, de Patos de Minas, que está acompanhando vocês dois comigo aqui. Diz que está adorando esses esclarecimentos sobre autoestima. Olha que legal, né? Que bom. Deixa-me ver a outra frase que o Léo fez para gente. Se hoje eu expressar mais 5% de mim... Então, foi o que eu acabei de falar agora atrás, né? Se a gente expressar um pouquinho mais... completa. Se você conseguir hoje algo que você não conseguia ontem, você fez algo mais do que ontem, então você completa a frase.
Aliás, todos esses exercícios vão estar disponíveis para você na nossa rede social, tá? Agora, Tati, quando a gente faz isso, né? Quando a gente dá 5% da gente, quando você atende, você percebe isso, quando a pessoa está com a autoestima bem, como é que é esse caminho para realizar esse propósito? Que eles dizem que tem a ver com realizar, né? Tem a ver com realizar. O caminho para realizar o propósito é o caminho de ser mais você. Então, para realizar o propósito, a pessoa precisa ter coragem de existir. De ser ela e de fazer o que ela acredita que precisa ser feito, né? Então, e normalmente isso esbarra nessa coisa do agradar ou não agradar. Então, a exigência vai de confronto com a autoestima. A gente não precisa se exigir, a gente só precisa se mover. Movimentar é o suficiente. Então, 5%, 1%, qualquer coisa que a gente consegue movimentar em direção a ser mais nós mesmos e mostrar isso para o mundo e deixar o mundo também conviver com o que nós somos de verdade, é viver no propósito. Já é realizar o propósito. Tem uma amiga nossa, a Kátia, que está assistindo lá de Patrocínio e está acompanhando vocês dois. Patrocínio, Terra do Café. E ela diz o seguinte, ela traz uma questão. Eu espero muito das pessoas e elas me ignoram. E aí eu fico muito triste. Tem a ver com autoestima também, não tem, Tati e Léo? Sim. E tem a ver com a falta de autoafirmação. Que uma coisa que a Tati disse na autoafirmação é assim: eu não me comparo com os outros. Eu não olho para o caminho dos outros. Você é jornalista, eu sou jornalista. Você tem um caminho próprio. Eu não vou ficar olhando para a sua trilha. Nossa, vou fazer, porque senão surge a inveja, que é uma das características, da sombra, né, da autoafirmação. Como eu não me afirmo, e aí eu fico olhando todo mundo que se afirma, eu tenho inveja de quem consegue ter sucesso, ser bem-sucedido, realizar seu propósito. Então, quando ela faz isso, essa telespectadora, a Kátia, ela está deixando de olhar para ela, que é o que ela precisa parar de fazer, né? Parar de olhar para os outros, né? Porque a busca de aprovação dos outros é uma tarefa, Mônica, de impossível. Porque a gente nunca vai agradar a todos. Então, não é o primeiro, mas um dos passos importantes da autoafirmação é deixar de se comparar e olhar para a sua trilha, o seu caminho. Você tem um caminho único, você veio nessa vida para ter o seu caminho. Não, da Tati é o dela, o seu é o seu e o meu é o meu. E vamos juntos nisso, né? E valorizar esse seu caminho, porque quando o parâmetro é o outro, a gente não cuida da própria vida. Então, a gente fica desnutrido, né? Emocionalmente, de alegria, o nosso corpo. A gente fica desnutrido, nós ficamos desnutridos, às vezes, de energia para construir a nossa própria vida, porque a nossa energia está na expectativa do que os outros querem, do que os outros fazem, se os outros me validam ou não. Então, quando ela diz isso, muito provavelmente ela espera que outra pessoa valide o que ela sente, o que ela faz, né? Dê essa aprovação para ela. E isso nunca vai acontecer, né? Não talvez da maneira como ela espera, mas ela pode fazer isso por ela. E a gente fazendo por nós o tempo todo. Isso. Não é? Quando a gente faz isso, a gente pode, às vezes, ajudar muitas pessoas sem nem saber que está ajudando. Porque a gente tem tanta nutrição de energia, de alegria, que isso emana. E a gente ajuda os outros sem nem saber que está fazendo isso. Olha só, uma outra amiga nossa, deixa eu ver se ela tem, a Leia de Araxá, lá de Araxá, a turma acompanhando também. Eu tenho tanto medo de dizer não e magoar as pessoas. Às vezes faço as coisas pelos outros e não por mim. Olha quanto isso é forte. Gente. É forte, é muito comum e é assim, quase que 100% dos casos quando a gente vai trabalhar implantação de propósito, implantação de projeto. Então, Leia, você não é responsável pelo que os outros pensam, fazem, sentem ou falam. Isso é muito importante a gente saber. Então, essa é uma frase que a gente pode gravar. Eu não sou responsável pelo que o outro decide fazer na vida dele ou pelo que o outro sente, porque senão a gente fica muito onipotente. Nossa, né? A gente fica muito poderoso, né? Assim, o que o outro sente ou o interior do outro é um território dele, a gente não tem esse poder. E quando desafia dizer não, eu vou falar para a Leia também, completando o que a Tati falou, quando desafia dizer não, um dos passos, que às vezes é um grande desafio, você tem que colocar um limite. Então, oferece uma alternativa para a pessoa, para você ficar com menos culpa. Oferece uma alternativa. Olha, eu não posso ir no supermercado agora com você,
mas eu posso ir às 5 horas. Mas e sua mãe pode ir com você? Sabe, oferece uma alternativa. Isso ajuda você a não ficar tão culpado. Tão culpado. Ai, que papo bom, adoro. O Léo Nogueira, psicólogo, continua com a gente, porque nós temos mais um pilar. E a Tatiana Parreira, gestora de propósitos, que trouxe também assim, um material riquíssimo pra gente. Tati, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, é sempre uma alegria. Obrigada. Bom fim de semana pra você. Estamos de volta com você nessa sexta-feira e para falar do quinto e último pilar para melhorar a autoestima. Tenho certeza que essa semana foi marcante para todos nós, né? E tem a ver com valores, entre eles ser íntegro, honesto, fiel. E o psicólogo Leonardo Nogueira continua aqui com a gente. E a gente tem uma outra visita. Lembra da Simone, que ficou mandando WhatsApp para a gente, falou que ia fazer os exercícios? A própria com a gente aqui hoje, a Simone Ferreira, né, Simone? Isso. Bom dia, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. E como é que foi até agora que você está acompanhando os 2 últimos pilares, né? Como é que foi? Ai, foi ótimo levantar meu autoestima. Principalmente se eu quero, eu posso e eu vou conseguir, né? Depois do programa. Levantou, assim, eu posso, depois que eu vi o programa, que eu posso conseguir. E você né? já começou? Já comecei. No segundo dia eu já fui fazer caminhada antes do programa. Olha. Fiz meia hora de caminhada e já comecei minha reeducação alimentar. E estou fazendo dieta, né? E exercício que não pode parar. Não é? E eu estou olhando, assim, alguns exercícios para fazer em casa também. Ótimo. E a gente tem dicas sempre, né? Agora, Léo, foi importante a gente trazer a Simone. E o brilho no seu olhar, sabe? Você é linda, não é? Obrigada. A gente percebe que ela está com a autoestima já. Não, eu estava conversando com a Simone ali em off, né? Esperando. Nos bastidores ali, bastidores, né? E ela me dizendo exatamente disso, que a gente acabou de falar de autoafirmação, do quanto que ela teve autoafirmação. Né? Porque ela já fez essa reeducação alimentar antes na vida dela, estava me contando, né? Mostrou uma foto dela para mim quando ela tinha uma idade, depois uma outra idade, quanto que ela estava muito parecida com a idade atual, quando ela era mais nova, lá atrás. Então, o quanto que ela se desafiou e fez a reeducação alimentar dela para emagrecer, né? E aí ela disse que teve a recaída, até por problemas pessoais, e depois, agora com essa série do programa, deu uma estimulada, né, Simone? Exatamente. O que a gente conseguiu tocar em você? Falou, opa, peraí, eu preciso olhar para mim. O que a gente trouxe que fez com que você começasse a mudar e a fazer os exercícios de autoestima, Simone? Eu percebi que eu preciso me amar mais, cuidar mais de mim. Se eu não cuidar, ninguém vai cuidar por mim. Né? Então, foi isso. E entra até essa questão de dizer não, né? Isso. Aí eu vi que eu posso conseguir. Basta querer, né? Correr atrás. É o que eu estou fazendo. O programa, assim, foi de nota 1000 para mim. Ai, que bom. Foi muito bom mesmo, que eu assisto sempre, né? Todos os dias eu estou lá assistindo. Sempre estou acompanhando, né? Mas esse me tocou mesmo, no fundo do coração. Oh, que bom. Fico feliz e a gente quer te acompanhar, né, Como é que foi a repercussão? Assim, eu tô dando de entrevistador, né? Porque eu fiquei curioso, porque quando a gente muda a nossa autoestima, as pessoas ao redor, elas começam a perceber. Como é que foi essa... Foi, assim, maravilhoso. Principalmente, assim, algumas amigas minhas me ligou, perguntou se era eu mesmo, estava participando do programa, né? Falando o nome ali todo dia, ninguém sabia, né? Eu falei, não, gente, sou eu mesma. Eu falei para as pessoas assistirem hoje, que seria muito importante, né? O programa de hoje, para elas, para nós, né? Se valorizar mais e assim, para poder ajudar outras pessoas também, né? Que estão precisando muito, também, né, Simone? E a gente vai juntos nessa luta. E a gente vai para o quinto pilar e a Simone vai acompanhar conosco. Vamos para a cartelinha com as nossas frases. Integridade pessoal. Se eu tivesse de escolher por mim mesmo os valores segundo os quais eu quero viver, porque integridade tem a ver com valores, né? A integridade. E aí, Mônica, eu até não gosto muito de tocar nesses assuntos, mas o quanto que a gente está sofrendo com a área política. Opa! Né? Então, talvez o pilar que, se eu fosse lá na Câmara dos Deputados, eu falei, vou falar do pilar de integridade pessoal. Porque integridade pessoal tem a ver com honestidade, com justiça, com eu colocar os meus valores que eu acredito e cumprir de acordo com esses valores. Então, o que eu sinto, os meus ideais, eu realizo de acordo com isso. Então, ideais e ação andam juntos. Então, tem uma coerência. Então, eu vou dar alguns exemplos que eu preparei aqui, que é da falta de integridade. Eu falo para o meu filho ser honesto. E aí alguém me liga na casa, meu filho está lá ouvindo,
E aí eu atendo o telefone, ele atende o telefone, meu filho, e ele fala assim, pai, é a vizinha querendo falar com você. Aí o pai pega e fala, ai, não, fala que eu não tô. Então, Cadê já a tá coerência? desonestidade, cadê a coerência? Porque eu acabei de falar para ele que é importante ser honesto, né? Então, eu falo para uma pessoa uma coisa, mas eu faço diferente daquilo que eu falei. Então, isso lesa, isso fere a integridade. Então, integridade tem a ver o que eu sinto, os meus ideais estão de acordo com aquilo que eu faço. E o quanto que a gente não vê isso, né? Não. Aí fora, principalmente na nossa política, que é a corrupção, que é essa falta de integridade, né? Eu não sou honesto com os outros. Eu cumpro o que eu falo? Aquilo que eu prometi para as pessoas, eu cumpro. Então, a integridade tem a ver com isso, né? Qual o valor mais importante para você, Simone, com isso que o Leonardo está trazendo? O que é honestidade? O que é ser íntegro? É a confiança? Confiança, respeito, né? Honestidade. Isso eu sou um pouco indicada. E me valorizo muito. E ela está sendo honesta com ela mesma agora. Ela viu que se precisava se amar e tomou uma atitude para isso. Sim. Que foi, né? Então, a integridade é eu estar inteiro comigo. E aí depende tudo dos outros pilares, mas a integridade, Mônica, ela tem a ver com a minha autoestima expressando fora de mim, que tem a ver com a autoafirmação, mas além de expressar os meus sonhos e projetos, que a gente falou antes, é também os meus valores. Então, as pessoas me sentem, elas percebem o meu caráter. Você percebe hoje o quanto que nós temos dificuldade de confiar nas pessoas mais, porque a gente fica desconfiado, tem medo de ser passado para trás. Então, o quanto que está faltando a integridade, né, pessoal? Vamos lá para a próxima frase que o Léo trouxe para a gente? Vamos lá. Se eu colocar mais 5% de integridade em meus relacionamentos, o que pode acontecer? Tá pensando aí, Simone? Se eu colocar mais 5% de integridade em meus relacionamentos, talvez eu vou conseguir dizer mais não, talvez eu vou expressar o que eu sinto mais dentro do meu relacionamento afetivo, né? Eu vou resolver um problema que eu estou trazendo, arrastando há muito tempo. Porque a integridade tem a ver assim, gente, aquilo que eu acredito eu não estou fazendo. Eu estou indo contra, eu estou fazendo diferente daquilo que... Eu estou falando uma coisa que não é o que eu acredito, eu estou fazendo uma coisa que não é o que eu fui ensinado, que eu aprendi com os meus pais. Não quer dizer que sempre, que eu acho que é a última frase, não é que pelo que os meus pais me ensinaram, que eu tenho que fazer tudo igual. Mas eu preciso olhar para os meus valores que tem dentro da minha família e seguir com aquilo que me deixa em paz comigo. Depois eu quero saber qual foi o principal valor que seus pais passaram, tá, Simone? Eu vou chamar a próxima frase, vamos ver, que o Léo trouxe pra gente, pra gente fechar esse quinto pilar. Bom, eu vou... lá. Se minha autoestima é prioridade máxima... Nossa! É isso, hein? Eu coloquei essa frase foi de propósito, Mônica, porque ela eu acho que resume tudo que a gente viveu na semana. Verdade. Então, se eu coloco a minha autoestima como prioridade máxima, complete as frases. Quando você sente que a sua autoestima é sua prioridade, né, você é em primeiro lugar, o que será que vai acontecer com a sua vida? Simone, você consegue responder pra gente pelo menos uma frase depois dessa? Se minha autoestima é prioridade máxima, o que pode acontecer na sua vida? A partir de agora vai ser. A mudança vai ser radical, vai ser total. Eu vou me cuidar mais, vou me amar mais e vou ser feliz, é isso que importa. A gente querer correr atrás, né? Eu usei uma palavra que é plenitude. Eu acho que quando a gente prioriza a nossa autoestima, a gente se vê pleno. Viajei muito ou não? Não. Lembrando que se ver pleno não quer dizer que vai ter problemas. É porque diante dos desafios da vida, quando eu tenho autoestima, é mais fácil passar pelas dificuldades, entendeu? Então é isso. Eu queria só fazer um negócio, eu queria agradecer todo mundo que nos ouviu essa semana, a minha família lá em Goiás, minha família de Goiás. Assistido pelo Face? Pelo Face, eles assistiram pelo Face, ou pelos links que eu mandava depois. Eu queria agradecer todo mundo do programa que me recepcionou muito bem, desde a entrada até o pessoal aqui interno, né? Pelo apoio, pela disponibilidade, viu, Mônica? Por ter acreditado nesse trabalho, porque a autoestima é um trabalho, não é algo que você ganha. Entendeu? Eu ganhei autoestima, não existe ganhar autoestima, existe trabalhar para a autoestima. E esse era o nosso desafio da semana, que é ajudar as pessoas a entrarem nesse processo de se valorizar, de se respeitar. A Simone falou do respeito como um valor,
né? De expressar na realidade o que você acredita, e tomara que isso tenha feito esse efeito para que as pessoas possam, pelo menos, começar. Porque a autoestima é assim, comece. É do 1 para o 2, agora eu cheguei no 2, excelente. É do 5 para o 6, é isso. Comece aos poucos, mas a autoestima é o que me faz sentir mais realizado. Eu não preciso depender das pessoas, porque quando eu estou integrado comigo, que é principalmente da integridade pessoal, essa sensação de plenitude, ela acontece mais constante na nossa vida. E você está consciente disso, Simone? Você representando a todos que estão acompanhando o Manhã Total, que é um trabalho que você começou? É o primeiro passo, né? O difícil é o primeiro passo. É dar espaço que eu dei para minha vida depois que eu vi o programa. Né? O reconhecimento, falar, eu posso conseguir. Através de tudo que eu ouvi aqui, né? Eu ficava ansiosa para participar do programa, foi muito bom mesmo. Para mim, assim, foi nota 10. E a gente quer notícias suas, viu? Deixa eu trazer alguns comentários aqui. Mônica, eu estou assistindo ao programa e lembrei da minha mãe, ela não pôs o nome dela. Ela precisa entender que tem que se cuidar em primeiro lugar, para estar bem e cuidar de nós. Tem, né? Tem isso, a ver isso, não tá? Não tem? Uhum. Olha só, Mônica, eu queria saber como ser honesto com a minha mãe. Ela confia mais nela porque ultimamente eu não estou conseguindo confiar em mim. Uma pessoa não está conseguindo confiar nela mesma. A autoestima tá... A autoconfiança, que é uma das características da autoestima, né? Quando a autoconfiança vai diminuindo, o que eu preciso começar a olhar por quê? Né? Talvez aí eu falaria para ela começar a pensar o que está fazendo diminuir a confiança em si mesma, né? Aí eu posso buscar apoio de pessoas de fora para me ajudar nisso, mas basicamente é o pilar da autoconsciência, ela começar a pensar, mas por que está diminuindo? A Alessandra Corrêa, que está acompanhando, diz o seguinte, que para ter autoestima elevada é preciso ter clareza do que se quer para e na vida. Exatamente. Né? Eu achei bacana aqui. Oi, Mônica, palestrantes ótimos. Bom dia para Luísa e Rodrigo, que estão lá na UAI do bairro Roosevelt. Obrigada, viu? Simone, eu te perguntei, qual foi o valor, o principal valor que você acredita que seus pais, a sua família, né? O que eles te passaram? Minha mãe, principalmente, que eu fui criada, né? Minha mãe que me criou, ela mora em Turama, ela me passou o que acontecer na minha vida vai ser consequência daquilo que eu procuro. As escolhas. Escolhas, isso. Né? Isso. E as escolhas têm a ver com o pilar da autorresponsabilidade. Exatamente. Porque o que a mãe dela está falando é assim, se você escolheu e está acontecendo tal coisa, o resultado foi aquilo, tem a ver comigo, eu escolhi. Então eu paro de culpar os outros. Porque a autorresponsabilidade eu paro de culpar os outros. A autoaceitação eu paro de negar a mim mesmo. A autoconsciência eu começo a olhar para mim. A autorresponsabilidade, eu assumo as minhas escolhas, né? É o que a gente acabou de falar. Autoafirmação, eu expresso os meus valores, eu expresso o que eu acredito. E a integridade, eu faço de acordo com o que eu acredito. É uma coerência. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou desses exercícios, a gente trouxe, a Simone está fazendo. Bora criar um caderninho de autoestima? Você acha que é legal? Para poder, porque como você disse que é um trabalho, todos os dias eu preciso responder aquelas perguntas que têm a ver com os 5 pilares. Isso, principalmente os pilares que mais que tem mais dificuldade. Então, é interessante. Quando eu fiz pela primeira vez, eu tinha meu caderninho, eu enchi ele todinho. Esse caderno é legal para você completar as frases. Às vezes não precisa ficar completando todo dia, mas se você parar para olhar para aquelas frases e começar a ver o que você falaria sobre elas, já ajuda muito. A Simone, pessoal, a Simone é bordadeira. Com esse trabalho que você começou a fazer, olha só, tá bordando a autoestima dela. Você acha que isso vai fazer diferença no seu trabalho? Vai sim, porque é um trabalho assim que eu gosto muito, a gente tem que fazer aquilo que gosta, né? E me ajuda muito, principalmente a ficar mais calma. Principalmente que a gente tá ali sentada trabalhando o dia todo, né? E pensar no que eu posso melhorar à tarde, depois do meu trabalho. A caminhada é um exemplo, eu gosto de correr, eu adoro correr. Então, assim, agora vai mudar minha vida completamente. Diga, Léo. Não, e é interessante, né? Porque quando a gente começa a olhar pra gente, tudo começa a ter muito sentido. Então, a caminhada tem sentido, correr agora tem mais sentido. Não
não é algo que não desprovido de um objetivo. Bordar tem sentido, ela já sabe bordar, me acalma. Então, quando eu estou focado em mim, eu entendo por que eu estou fazendo as coisas e aquilo me atinge, entendeu? Entendi demais. E aí, quando eu entendo, quando você falou, né? Quando os problemas vêm, eu consigo resolver de uma forma mais tranquila. Mais tranquilo. Ai, acabou. Acabou. Ah, nem. Acabou não, Mônica, é o começo. Começo, exatamente. É o passo. A gente está aprendendo a dar os passos a favor de nós. Teve um amigo nosso que falou isso, é o começo de tudo. Deixa eu agradecer a Simone. Simone, que prazer te conhecer, porque com você é como se eu estivesse conhecendo a todos que nos acompanham aqui pelo WhatsApp, em casa, no trabalho, pelas redes sociais. Então, a Simone está levando todo o carinho que eu tenho por vocês e todo o carinho que a gente trouxe, o Leonardo também, para que a gente pudesse mudar um pouco a vida das pessoas, né? É um começo. Leonardo, muito obrigada. Que isso. Gratidão sempre. Obrigada pelo café. Tá bom. Ganhei um café de presente dele. Simone, as portas estão abertas para você. Tá bom, muito obrigada. E sucesso nesse trabalho e dê notícias pra gente, tá? Tá bom. Um beijo grande para você. Léo, obrigada.